nesta noite, que o nosso pastor leu. E vamos estar lendo, vou estar lendo o versículo 5, e a igreja vai estar lendo o verso 12. Podemos ler? Amém. Diz assim o verso 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja 12. E considerando ele, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu vou estar lendo também. Diz assim: E considerando ele que Cristo foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Todos tomar tempo? Somos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite. A minha esposa nos convidou para vir à casa do meu cunhado, e a minha cunhada Adriana convidou para estar no culto. E aqui estamos, e também um prazer de estar aqui com o nosso pastor, e maravilhoso o primeiro culto, trabalhamos muito ali no trem, e hoje nós temos o prazer de estarmos juntos cultuando. Ele nem sabia que eu estaria aqui, mas já estava no coração do nosso Deus. Nosso irmão também, que nos recebeu muito bem, e aqui o irmão também, que é conhecido também. Deus continue a abençoar. Nós vamos à palavra nesta noite. Essa palavra, ela nos chama bastante atenção pelos dias que estamos vivendo. E os dias que estamos vivendo, nós temos falado muito de oração, mas se a gente perceber, nunca se orou tão pouco que nem no nosso estudo. Fala muito de oração, mas oração, ela parece que está entrando num processo que está acabando, mas ainda há remanescente que se guia por meio da oração. E aqui nós estamos dentro de um quadro de oração. Quando nós nos vimos uma notícia de alguém que estava enfermo, de alguém que estava em guerra espiritual, quando vimos a notícia de alguém que estava em guerra em família, o que nós fazemos? A gente ia para lá orar. O pastor que me instruiu, quando ele sabia que uma família estava em guerra, ele reunia e nós íamos para a casa desta família, e lá a gente fazia contínua oração. E ele era mais 7 a sexta-feira, não era menos que isso. E se precisava, ele dobrava. A gente orava. E chegávamos na casa dessa família em guerra, às vezes, pastor, meia-noite. Saímos de lá 3 horas da manhã, porque era oração. E às vezes não chegava nem na 7ª, na 3ª sexta-feira, Deus já entrava com provisão, o lar já voltava ao seu curso, porque a oração, ela tem o poder de mudar a história. E nós estamos dentro de um quadro que conhecemos, que Pedro, ele está preso, Tiago foi preso, mataram a Tiago, o Herodes, ele vê que agrada o povo, e agora também fala, nós vamos matar também a Pedro. Mas só que no versículo 5, a igreja, ela vai fazer um papel que nos nossos dias nós estamos precisando fazer.
Aqui é um líder que está preso. Pedro é um líder que está preso. E a igreja, entendendo que Pedro está preso, a Bíblia diz que Pedro ele vai dormir. E a igreja vai orar. A igreja vai interceder pela vida de Pedro. Porque a igreja entende que há poder na oração. A igreja entende que quando ela ora, os ouvidos do Senhor se inclinam para ela. A igreja entende a palavra que diz que a porta do inferno pode até prevalecer contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, mas a porta do inferno não prevalece contra a igreja. A igreja entende que quando ela ora, Deus se move lá em cima. A igreja percebeu que quando Neemias começou a orar, Deus manifestou o seu poder. Por que nós não estamos ganhando tanta guerra? Porque deixamos de orar. E nós precisamos voltar para o centro da oração. Aqui a igreja entende. E a igreja ela vai ser surpreendida, porque ela ainda está orando e Pedro está batendo na porta. Imagine, a gente ainda nem terminamos a campanha de oração, alguém levanta e fala: ó, fui curado. Nossa irmã falou aqui de uma cura, mas veio por meio da oração. A palavra de Deus, quando a gente lê, ela nos instrui, ela nos ensina. A palavra, quando você lê, ela também tem o poder de te libertar. A palavra do Senhor, quando nós estamos tomados na leitura da palavra, nós vamos ter entendimento. A palavra ela vai te esclarecer, mas o que vai fazer você colocar a palavra em prática na sua vida é a oração, porque a oração ela te traz a quebrantamento. Porque pecamos muitas vezes, não é porque faltou a palavra, faltou foi oração. Porque tomamos decisão errada, não é porque faltou a palavra, faltou a oração. Então a oração ela precisa voltar a estar ligado à palavra. Jesus, ele falava, ensinava, mas se retirava para quê? Para orar. Porque a oração ela te traz sensibilidade. A oração ela faz você inclinar os ouvidos para Deus. A oração ela te move por dentro. A oração ela realmente te faz dar um salto a mais. E aqui a igreja ela vai dar um salto. Por quê? Porque ela está em oração. Pedro bate. Ele vai dizer para quem eles vão dizer para quem está avisando: você está assim fora do sentido, ele está preso. Eles não estavam acreditando que a oração já estava sendo respondida, porque foi muito rápido. Mas eles vão abrir a porta e eles vão ver que a oração foi ouvida. Então nós vamos ver vários relatos de oração. E a nossa irmã veio aqui por último falar sobre Ana. Ana ela vai ser respondida porque ela ora. Ana só é respondida porque ela ora. E quando ela vai orar, Deus responde a sua oração. A Bíblia também diz, em 2 Crônica, capítulo 20, que Josafá está agora rodeado, vem uma grande multidão. Mas ele vai fazer o quê? Ele não vai sair correndo. Ele vai convocar o povo para oração. Irmãos, nós estamos tendo dificuldade de duas coisas. A palavra, a gente abre a internet aí, ela te dá um leque. Tem até pessoas se ligando, se dirigindo só pela internet. Ela esqueceu até que tem pastor. Algumas esquecem que tem pastor. Mas na internet falou assim, na internet fez assim. E o que o seu pastor diz? Quem falou?
Qual é a orientação dele? Ele está falando para você. Você conhece ele te conhece. O pastor da internet te conhece, sabe quem você é, sabe realmente as suas qualidades e sabe o seu defeito? Não sabe nem as suas qualidades nem o seu defeito. Mas o pastor que te assiste, ele conhece as suas qualidades e ele conhece o seu defeito. Então nós temos que inclinar mais para isso, atentar mais para esse lado. E nós vamos entender que a oração nos faz quebrantar. Então aqui nesta noite, o que eu quero falar é a respeito da oração. E ele agora, duas coisas que nos faltam nesses dias: oração e jejum. Que dificuldades! Eu não sei quantos irmãos, mas que dificuldades! O Senhor Jesus, ele vai dizer que tem 7 cascas de demônio que sai com o quê? Jejum e oração. A gente às vezes estamos até orando, mas não estamos jejuando. E ele vai dizer, tem que estar jejum e oração. Porque quando estamos em jejum e oração, a história ela muda. E que Josafá vai fazer? Ele não só vai orar, mas ele vai convocar e vai colocar todo mundo em jejum. E o Senhor vai levantar o profeta. Por quê? Porque eles estão em jejum e oração. E você vai perceber, pode ver lá, que Josafá, ele vai trazer para a sua oração a palavra. Josafá, ele vai recorrer na oração à palavra. Quando Salomão acaba de construir o templo, Salomão ele está orando, ele falou, Senhor, se os estrangeiros se apresentar aqui, atende eles. Olha só, aí Deus vai responder lá o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Josafá, ele se liga à palavra, vem com oração e vem com jejum. E Deus vai levantar o profeta dizendo, Josafá, nessa peleja não vai ter que pelejar, ficar em pé e ver o livramento do Senhor, vosso Deus. Mas só que tem uma coisa nessa palavra, Deus está dizendo, eu vou dar livramento, mas vocês vão ter que ficar de pé. O ficar de pé é comigo e com você. E livramento quem dá é Deus. Aleluia! Você vai até não pelejar, mas você vai ter que estar olhando lá no campo de batalha. Você vai ter que estar de pé lá, olhando a situação. Você vai ter que ver o livramento do Senhor e ver o livramento por meio da oração. Então o que nós precisamos voltar é para o caminho da oração. Aqui a mãe de João Marcos, olha só interessante, é o culto das irmãs com libertação, né? Aleluia! Aqui João Marcos, você vai perceber que a oração está acontecendo aonde? Na casa da mãe de João Marcos. E João Marcos, a gente vamos ver mais à frente um pouquinho, que ele está acompanhando a Paulo e a Barnabé. Mas chega um momento que João Marcos ele volta, ele recua. Ele volta. Ele não segue. E por ele voltar, e Paulo vai seguir com Barnabé, o que vai acontecer? Paulo ele diz, olha, nós passamos em muitos lugares, agora nós precisamos voltar, para ver como estão os irmãos. Aí Barnabé vai falar com ele, olha, então vamos levar João Marcos. Paulo falou, não, quando a gente precisamos dele, ele não foi, ele ficou, então a gente não vamos levar. Vai haver ali uma discórdia, e Barnabé vai dizer a Paulo, então você segue, que eu fico com João Marcos. Você pode ir que eu fico com ele. E Paulo foi.
A Bíblia diz que Paulo não vai sozinho. Ele leva com ele Silas. Quem vai passar por essa prova não é Barnabé e também não é João Marcos. Quem vai passar a prova com Paulo é Silas. Por quê? Porque João Marcos ficou e Barnabé ficou com ele. Mas por que eu estou falando isso? Para você se ligar no nome aqui da mãe de João Marcos, Maria. O que vai acontecer na vida de João Marcos? Primeiro, ele é rejeitado, porque voltou, renunciou. E Paulo, ele vai seguir com Silas, vai passar um processo, como a Bíblia diz, sobre a prisão, que eles vão para a prisão, mas na prisão, o que Paulo e Silas vai fazer? Eles vão cantar e orar. O cálice vai se abalar, a prisão vai se abalar. Por quê? Porque eles estão louvando a Deus e eles estão em oração. Novamente volta a oração. As prisões se abrem, como nós sabemos, e os presos, contudo, não podem ficar ali, porque há uma voz de comando ainda dentro da prisão. Paulo de Silas é prisioneiro, na sua carne, mas a sua alma, o seu espírito está livre, e por conta disso os presos inclinam para ouvir a Paulo de Silas. E não foi por coincidência, eles inclinaram para ouvir a Paulo de Silas e não sair da prisão, porque primeiro eles ouviram uma coisa, eles ouviram louvor e eles ouviram oração. Eles falaram, vamos obedecer esses homens, porque tem algo diferente na vida deles. Eles cantam dentro da prisão, oram dentro da prisão, a prisão se abala, tudo se abre. Vamos ficar com esse homem. Será que tem alguém desejando ficar conosco? Será que tem alguém desejando ficar comigo? Será que tem alguém desejando ficar com você? Vamos ficar perto dele, vamos ficar perto dela, porque eles são de oração. Mas vamos seguir. João Marcos fica, mas João Marcos ele tem uma experiência. E qual é a experiência que ele tem? É de oração. É de oração. Ele tem uma experiência de oração, porque a oração estava acontecendo dentro do seu lar. A gente paramos. Havia oração dentro do lar. Eu falo também de mim também, não sou melhor que você não. Mas a gente precisa nos voltar algumas coisas que a gente paramos de fazer. Havia oração dentro do lar. O meu cunhado está ali na porta, ele foi batizado com o Espírito Santo num trabalho de oração dentro do lar, não foi? Dentro da casa. Estávamos aqui em Austin, reunidos, vamos fazer oração. Estamos em oração, Deus trabalhou e ele foi batizado com o Espírito Santo, dentro do lar. Então, dentro do lar tem vitória. Mas só que parece que isso está se esvaindo. Né? A internet chegou e a gente estamos perdendo esses pontos que não poderíamos ter perdido. Mas hoje, tanto para mim quanto para você, Deus está falando volta. Deus está falando volta. É só para você, não está falando comigo, volta. Volta para onde? Volta para a oração. Aleluia, louvado seja. João Marcos, ele vai aparecer novamente. Na segunda carta de Timóteo, Paulo vai falar dele. No capítulo 4, no versículo 11, Paulo vai falar sobre ele novamente, porque a história dele não acabou e não acabou por quê? Porque ele começa numa vida de oração. Ele começa dentro de uma chamada. O Senhor Jesus havia chamado. E a sua casa se tornou uma casa de oração. A sua mãe era uma mulher de oração. E quando isso acontece, a história é outra. Tinha tudo para dar errado. Podia acabar com o ministério dele ali. Mas Paulo vai dizer, Lucas, só Lucas ficou comigo. Mas toma Marcos e traz contigo, porque ele me é útil para a obra. Oh, glória! Você está entendendo nessa noite? É a gente olhar quem não presta
e a gente começar a interceder por ele, e chegar lá na frente alguém dizer, olha, traz fulano porque ele é útil, traz fulano porque eu preciso dele aqui nesta obra, traz fulano porque realmente ele faz falta aqui esta obra, mas ele foi rejeitado lá atrás, mas alguém ficou com ele, alguém cuidou dele, e quem ficou com ele, quem cuidou dele é homem de oração. Barnabé é pai da consolação, é homem de oração, ficou para consolar, para ajudar, para incentivar, para fazer ele voltar novamente. E eu fico maravilhado com Paulo, que Paulo não é soberbo, Paulo não é arrogante. Paulo ele reconhece que João Marcos mudou de vida. Paulo reconhece que João Marcos agora está com uma postura diferente, e ele vai dizer, traz João Marcos, porque eu preciso dele para esta obra. Oh glória! O Senhor precisa de você, Ele conta com você. Para Ele contar comigo e contigo, nós precisamos voltar para a oração. Sem oração não tem vitória. Sem oração, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa ela está se enchendo de palavras, isso é muito bom, é maravilhoso, mas ela está esquecendo de fazer o caminho da oração. Se você pegar a história do Jô Soares, ele conhece a palavra, já leu a palavra em 3 línguas, mas quem é ele? Jesus. Quantas pessoas que você conhece que sabem a Bíblia de um lado e do outro, e quem são eles? E às vezes você encontra uma irmã que não leu a Bíblia nenhuma vez porque não sabe ler, mas quando ela fala assim, Jesus, Oh, aleluia! oh Jesus, o Senhor me conhece. E Jesus te responde, eu te conheço, eu sei quem você é. Oh glória! Eu não estou falando que a gente não temos que ler a palavra. Eu estou falando que a gente temos que mastigar a palavra. Mas eu estou falando também que junto com a palavra a gente temos que orar ligado à palavra. Tem gente que está se enchendo de conhecimento, perdendo o caminho da oração, perdendo a intimidade com Deus, achando que Deus está com ele e Deus já foi embora há muito tempo. Lembra de Sansão, fortão? Eu vou levantar novamente. Quando levantou, ele percebeu que o Senhor já não era mais com ele. Davi vai fazer algo lindo, vai confessar o seu pecado e vai fazer algo lindo. Ele vai dizer, eu não quero, Deus, voltar ao trono, eu não quero apenas estar no meio do meu exército, eu quero uma coisa, não me lance fora da sua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque se o Espírito Santo se for, acabou a oração, acabou a intimidade, ficamos cegos, vamos ser prisioneiros. Nós precisamos voltar para o caminho da oração. Nós precisamos ligar a palavra ao nosso coração junto com a oração. E se a gente conseguirmos voltar, a gente vamos ver milagre acontecer novamente. Tem uma irmã, ela congregava com a gente, e ela era espírita, e ela aceitou a Jesus, né, no seu início de caminhada, e ela se manifestava muito. E ela se manifestava muito. E ela passando um tempo na igreja, e toda vez que ela chegava na igreja, ela caía. Um dia, na sexta-feira de manhã, ela encontrou o pastor. Ela foi para a igreja e ela caiu na igreja, numa sexta-feira. E ela levou
ela começou a conversar com o pastor. E ela falou: pastor, para mim não dá mais. Toda vez que eu venho na igreja, eu fico caindo. Então, para mim não dá mais. Eu não vou dar continuidade para a igreja. O pastor falou para ela: vai para casa, porque nessa noite eu vou falar com Jesus. Ela foi para casa. E quando chegou no dia seguinte, no sábado, ela chegou e falou: pastor, Jesus me libertou essa noite. Porque eu senti algo sair de mim. E o pastor falou para ela: eu sei que Jesus te libertou, porque nesta noite eu estava falando com ele. É oração. Quando você orava mais, como é que você era? Sensibilidade. Quando você orava mais, como você era dentro do ônibus, dentro do trem? Como você era quando pegava a louça para lavar? As lágrimas desciam, havia sensibilidade. Quando orávamos mais, às vezes na rua, oh glória! A presença de Deus acompanhando. Quando a gente orava, Deus nos revelava segredos. Aleluia! Antes de acontecer, nós já estávamos sabendo. Ele mostrava e falava. Mas não foi Deus que mudou. Deus não saiu da sua posição. Fomos nós que saímos. Deus continua no mesmo lugar. Fomos nós que fomos fazendo a sua escolha. Fomos nos enchendo de coisas. E veio coisas para encher o nosso coração. E alguém vai dizer: pastor, não, eu não tenho tempo. Eu acho que é uma das maiores mentiras que provocamos. Falar que não temos tempo para oração. E nós temos tempo. Porque nós passamos muito tempo assim. Temos ou não temos? Nós passamos quanto tempo assim? Às vezes passamos 6 horas em frente a uma televisão. Passamos horas conversando com amigos. E a gente fala que não tem tempo. É uma grande mentira. Porque nós temos tempo. O que falta é a gente perceber a necessidade que nós temos de voltar novamente para a oração. Acontece uma grandeza na casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ela se apresenta em oração. Acontece de alguém olhar para João Marcos e dizer: olha, chama, porque a mãe dele se apresenta em oração. E a gente possamos voltar para o centro da oração. E nesta noite, uma coisa que mais o Espírito Santo deseja é que a gente voltamos novamente a caminhar com Deus. Quando te voltar palavras, você perceber que é Ele que está te conduzindo na oração. A gente começava às vezes até sem vontade de orar, não era assim? Daqui a pouco o negócio é ficando gostoso, e aumentando a intensidade. Daqui a pouco você já não queria parar. Por quê? Porque você percebia a presença dele. E nós podemos perceber novamente a presença dele na nossa vida. Porque o Espírito Santo não é aquele que vai e vem, vai e vem. Não. Ele veio e ele
estar na nossa vida. É verdade. Apenas a gente não estamos defendendo. Para poder fazer o fechamento aqui no nome de Jesus. O que vamos fazer? Vamos voltar novamente e trazer aquelas marcas no joelho? Ou vamos continuar com um calo nos dedos, a marca nos dedos? Ou voltamos para marcas do joelho, ou vamos perecer com as marcas do joelho? O que vamos escolher? Ou vamos hoje fazer que nem aqueles homens que, quando tiveram a palavra, eles ficaram de pé horas ouvindo a palavra, e eles começaram a chorar. Os levitas teve que falar: olha, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria. Mas eles estavam querendo voltar para o centro da vontade de Deus. Ou vamos fazer da nossa casa uma casa de oração, ou vamos continuar vazios dentro da nossa escola? A igreja, ela precisa começar novamente dentro de casa. A gente precisamos começar o nosso culto novamente dentro de casa. Porque quando o culto começa dentro de casa, na igreja fica gostoso o culto. Na igreja tem glória a Deus. Na igreja tem revelação. Na igreja tem visão. Na igreja tem mudança. Na igreja tem quebrantamento. Canta um louvor aqui, é uma oração ali, e Deus começa a movimentar a igreja. Podemos voltar no nome de Jesus. Que a presença de Deus nesta noite arrebate a nossa alma. Que a presença de Deus nos faça voltar para um lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Que a presença de Deus enche a nossa alma nesta noite de tal maneira que o nosso desejo seja voltar para casa e buscar um cantinho dentro da nossa casa e dobrar o joelho em primeiro lugar para depois fazer mais coisas. Que a presença de Deus seja tão tremenda na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, que a voltar para casa na rua, ainda hoje, você começa a falar em mistério com Deus. Que a nossa volta para casa seja uma volta de desejo no nosso coração, de voltar ao caminho da oração. Ou que o desejo no nosso coração cresça nesta noite, no nome de Jesus. Deus levanta realmente até o defunto, como foi falado nesta noite, sobre a multidão triste e a multidão que vinha alegre. E Deus manifesta o seu poder no nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Já está dando a hora, nesta noite, que a sua alma, olha para mim e eu termino, por favor. Olha para mim. Fica desse lado. Olha para mim. Que a sua alma seja tomada de Deus. Que a sua alma seja tomada de Deus. Que a sua alma, minha irmã, seja tomada de Deus. Deus te ama. Te trouxe aqui hoje para falar que está ouvindo a sua oração. Não é obra da coincidência. Volta novamente. Ele sara, ele cura o teu coração.
eles têm que sangrar, mas ele não pode sair do lugar. E sangue nos seus pés, até Jesus falar, Senhor. Mas enquanto isso, vai chorando e louvando. Deus me abençoe no nome de Jesus. Meu desejo, que Deus implante no seu coração o que Ele tem para a sua vida e que você agarre e vai adiante. Uma coisa que Deus faz é confiar, é acreditar, quando nós mesmos já não estamos mais acreditando. Ele continua acreditando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E que a palavra do nosso Deus venha queimar no nosso coração. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Galera que fez ouvir a voz